Uma voz vinda de ponto algum e presente em todos falou, sem direção, como se o som fosse o próprio tecido do real. Hábito e vontade, onde havia apenas hábito, não existia escolha. Onde o hábito é absoluto, a vontade não nasce. Eu sou anterior à vontade, anterior ao gesto, anterior ao não. Antes do sim e do não, eu permaneci. Purvaikshaya, Purvanirnaya Jya, Vajaniyama. A criatura surgiu como um homem de meia idade, de erudição extrema, olhar imóvel, presença inevitável. Além dos mundos do bem e do mal está a malícia que é anterior ao antes deles. Não moral, não didática, mas raiz. Professor sagrado, foi você que ensinou a negação. Você mostrou que era possível dizer não é ao ensinar o não, abriu o critério. Malinata é a mulana, na chuba, quem fala me diz pandana. Sagrado, você se tornou o mestre quando revelou a verdadeira face dos seres. Malícia sob máscara. Os seres acreditam que você é meu inimigo, mas porque eu veria como inimigo se você trabalhou mais do que todos em meu propósito. Eu não sou o bem, eu não sou o mal, eu não sou a malícia, eu sou feliz. Samapiti, Nishala Antima. Tudo que existe, existiu, existiram, jamais se desvelara, caminha para mim. Toda ascensão e aproximação, toda vitória é apenas passo, todo medo é apenas atraso. Todos os caminhos são degraus para se chegar ao meu trono. Tronos finis! Eu sou finis, ultimi termini, exitus consumationis. Eles desejam devorá-lo, mas não eu não venho como fome, eu venho como ordem. Eu enfrentarei e depois aceitarei com o meu ancestral em minha ordem. Eu admito a sua superioridade, mas a marcha é minha lei. Eu sou inevitável. Apariária, Kalatita, Niyama, Antes desta batalha, desejo encontrá-lo nos mundos além do tempo e do cânon. Educando, não para julgar, para consolar, para confirmar o que sempre foi. Tudo converge, Edit Kali, Edit Katayam. O ser desapareceu sem deslocamento, como se nunca tivesse precisado chegar. Sorriu, não por triunfo, mas por clareza, e desapareceu logo em seguida. O caminho não fechou, apenas ficou mais estreito, mais rápido, mais inevitável. Finis permanece, brilhante, sem ódio, sem prazer, somente o trono que aguarda. Voz que não vinha de lugar algum falou, e ainda assim estava presente em todos os pontos do campo. Hábito e vontade,
onde havia apenas hábito. Não existia escolha, onde o hábito é absoluto, a vontade jamais nasce. Eu sou anterior à vontade, anterior ao gesto, anterior ao não. Antes do sim e do não eu permaneci. Purva Ikshaya, Purva Nirnayaja, Majaya Niyama. Além dos mundos do bem e do mal, existe a malícia anterior a ambos. Não moral, não julgada, mas raiz. Eu não sou o bem, eu não sou o mal, eu não sou a malícia. Eu sou finis. Se a vontade não nasceu, nada escolheu. E onde nada escolhe, nada sustenta o depois. Professor sagrado, foi você que ensinou a negação. Você ensinou que era possível dizer não. Ao ensinar o não, você revelou a verdadeira face de todos os seres. Malícia sob máscara. Você trabalhou mais do que todos em meu propósito. Ensinei o não para que o sim não fosse automático. A malícia que você chama de raiz é apenas o eco de um critério ausente. Tudo que existe, existiu, existirá ou jamais se desvelará, caminha para mim. Toda ascensão é apenas aproximação. Toda vitória é apenas passo. Todo medo é apenas atraso. Todos os caminhos são degraus para se chegar ao meu trono. Não Mapada, Aham Margasya Nishkarsha, Aham Sangraham. Convergir não é possuir. Nem tudo que chega pertence a tronos que não existem para encerrar, mas para sustentar. Todo trono existe para ser ocupado. Todo ocupante final é soberano por sobrevivência. Eu não desejo devorá-lo, eu enfrentarei. E depois aceitarei minha ordem. Aceitar não é sustentar, e ordem não é destino. Eu admito a sua superioridade, mas o caminho é a minha ordem. A marcha é minha lei. Eu sou inevitável. Apariaria Kalatita Yama. Inevitável não é absoluto. Significa apenas que ainda não encontrou resistência suficiente. Então nos encontraremos além do tempo, além do cânon. Quando o trono estiver completo. Quando o trono não se completa, Ele apenas permanece. então permanecerei até que ele me reconheça. E eu permanecerei para que o reconhecimento Não encerre nada. Aham Purvakaleshu, Aham Stitahanantam. Não para julgar, não para absolver, não para consolar. A presença cessou sem partir. O sorriu não por vitória, mas por clareza. O trono continuou a se erguer silencioso, sustentando o peso de ambos. Permaneceu nomeado, mas não
respondeu. Não respondeu. Em um ponto esquecido, em meio ao vazio profundo da malícia, o falou sem elevar a voz. Tempo de vida perfeito, origem infinita, desastre sem fim. As três buscas nas quais os seres se perdem quando abandonam o coração. Ele não acusou, não lamentou, apenas constatou o peso dessas trilhas repetidas. Cada passo nelas consome o centro até que resta apenas hábito. Sorriu com clareza e disse que além da transcendência está a realidade. A realidade não promete, não salva, não consola. Ela permanece. E além da realidade está a eternidade absoluta, o portão ancestral. O nome desse limiar é do estar, a consequência do que não pode ser redimido. Ustara ignora leis, atravessa ordens, desconsidera a natureza que falhou. Não porque seja hostil, mas porque ali as regras já não sustentam nada vivo. Tu ergueu a mão e formou o mudra da lâmina entrelaçada. O gesto não buscou força, buscou precisão. Quando os dedos cortaram o campo, elites entre as elites caíram como matéria sem eixo. Não houve esforço, não houve resistência. O corte apenas separou o que existia do que já não possuía validade. O silêncio confirmou a falência deles. Então abriu o olho ancestral, todas as coisas retornam à origem. Não como regressão, mas como retirada de ilusão. O olho da origem veja através das máscaras, atravesse os nomes, revele o que resta. No centro do campo, agora vazio, avançou sem pressa. Olhou para os lados e falou como quem reconhece antigos ecos. Sejam bem-vindos. A presença dele estabilizou o espaço que ainda tremia. Vocês, seis tutores do paraíso fixado. Na última vez que nos vimos receber o meu golpe, foram lançados pelas marés extracanônicas. Era natural que o movimento do golpe os trouxesse de volta. Tudo que é fixo retorna. E hoje, após eras infindáveis, vocês retornam não para ensinar, mas para receber meu movimento final. Não o último no tempo, mas o que encerra a necessidade, novos ciclos. Aqui não há julgamento, apenas conclusão. Aham purva ichaya, aham purva nirnayasya, aham vajaya niyama. Aham purva kaleshu, aham sita anantam, apariyarya, aham kalatita, aham. O paraíso que vocês fixaram perdeu o coração. E onde o coração se ausenta, nem a eternidade permanece viva. O movimento foi dado, o retorno cumprido.
vazio apenas sustentou, o campo silenciou, não por morte, mas porque nada ali precisava continuar insistindo. Em um ponto esquecido do vazio profundo da malícia, o campo começou a se contrair. Não havia céu nem chão, apenas intenção condensada. 6 presenças avançaram como conceitos armados, não como corpos. Cada uma carregava um paraíso fixado, uma eternidade sem coração, uma ordem que recusava o movimento. Wu observou sem pressa. Tempo de vida perfeito, origem infinita, desastre sem fim. As 3 buscas que alimentaram aqueles 6. Eles avançaram porque acreditavam sustentar o mundo. Avançaram porque confundiram permanência com verdade. Além da transcendência está a realidade. Além da realidade está a eternidade absoluta. E o portão que se abre quando nem mesmo a libertação responde é Dushtara. Não como arma, como consequência. Os 6 tutores moveram-se juntos, não atacaram ainda. Prepararam o campo, dobraram leis, fixaram direções. Tentaram selar o movimento antes que ele existisse. Sorriu, não por confiança, mas por reconhecimento do erro. O poder deles crescia porque acreditavam ser necessários. O campo tremia porque a fixidez sempre retorna ao ponto de impacto. Dushtara abriu-se como realidade nua. As leis começaram a falhar não por violência, mas porque não havia mais coração para sustentá-las. O avanço dos 6 tornou-se pesado, inevitável, previsível. Ergueu a mão. Ainda não atacou. O gesto foi apenas anunciado no espaço. O mudra da lâmina entrelaçada começou a existir antes do corte. O olho ancestral abriu-se sem brilho. Todas as coisas retornam à origem quando a ilusão cai. Olho da origem, veja através das máscaras. Veja o que permanece quando a função acaba. Os 6 sentiram o movimento antes que ele acontecesse. Atacaram juntos, tentando sobrepor ordens, paraísos, eternidades. O campo tornou-se saturado de intenção. O golpe ainda não foi dado. Avançou um passo, chegou ao centro, olhou para os lados e falou sem elevar a voz: sejam bem-vindos. Vocês, 6 tutores do paraíso fixado, foram lançados pelas marés extracanônicas. Era natural que retornassem. Tudo que é fixo volta ao ponto do golpe. Hoje retornam não para ensinar, mas para receber. O movimento final ainda não foi executado. Ele já existe e aguarda apenas o instante.
instante seguinte. O campo não se expandiu. Ele colapsou para dentro de um único instante. As 6 presenças avançaram juntas, não mais como tutores, mas como estruturas que se recusavam a desaparecer. Paraísos fixados, ordens sobrepostas, eternidades empilhadas. Tudo convergiu tentando ocupar o centro. Não houve diálogo, não houve anúncio. Não acelerou, não desviou, não respondeu ao ataque com ataque. Ele apenas permaneceu no ponto onde todas as direções falham. As 6 ordens colidiram entre si antes de tocá-lo. Cada uma tentou impor sua permanência, cada uma tentou negar o retorno. Mas quantidade não substitui eixo, e eternidade sem coração não sustenta peso. Moveu a mão, não foi gesto amplo, não foi técnica encandeada. Foi um único movimento, completo em si mesmo, sem antes e sem depois. Adia Niyama. Purva Kaleshu. O mudra da lâmina entrelaçada não cortou corpos. Ele cortou validade. Separou existência de função, forma de necessidade, presença de insistência. Aquilo que já não possuía eixo, perdeu sustentação. Os 6 não gritaram, Não resistiram, não compreenderam. Foram reduzidos ao ponto onde começaram, não como punição, mas como retorno inevitável. olho ancestral aberto. Todas as coisas retornam à origem quando a ilusão se dissolve. Não há violência, No retorno, há apenas cessação do excesso. Sarvamula Pratigachati Nadvaita Naveda. Kevalam Pratyavartana. Paraísos fixados se desfizeram como conceitos sem suporte. Eternidades empilhadas perderam direção. Ordens absolutas colapsaram porque não havia mais quem as sustentasse. O campo silenciou, Não por destruição, mas porque tudo que precisava acontecer já havia acontecido. O ataque terminou no mesmo instante em que começou. o não avançou. Não perseguiu, Não, não concluiu. Com palavras ele apenas recolheu o movimento de volta ao centro. na Shesha, Na Punaragamanam já, Kevalam Mulam, 6 seres findaram. Não como derrota, mas como retorno. O choque sinal cumpriu sua função. E o mundo
Por um instante impossível de medir, lembrou-se de como era antes de insistir. Quando ele surgiu, nenhum rasgo no espaço, nenhuma ruptura visível, apenas a sensação de que tudo que estava ali já não pertence mais ao mesmo lugar. Tsukagami não caminha, ele cerca, e ao observar não destrói formas. Remove o eixo onde és insistiam em permanecer. Aquilo que é visto não cai. Não grita, não se desfaz em poeira, simplesmente deixa de caber no plano que acreditava sustentar sua existência. Este é o terror do grande tal, não porque fere, não porque corrompe, mas porque transcende sem pedir permissão ao ciclo. Leis não falham diante dele, tornam-se irrelevantes. Ordens não colapsam, apenas descobrem que já não se aplicam. Identidades não morrem, perdem um lugar onde poderiam continuar fingindo. E ver é suficiente. Não há defesa, não há adaptação, não há aprendizado possíveis. o grande tal não o rejeita, também não o governa. Tolera sua presença como se tolera uma exceção que nenhum sistema consegue conter. Onde ele passa, antes deixa de servir como referência. O depois não chega a nascer, resta apenas a ausência de necessidade de continuar no mesmo nível. Atikrama savam pashyayati nabandanam nastiti kevalam atikrama. Este espelho não reflete vitória, não reflete iluminação, reflete um instante em que transcender já não importa. Aqueles que o encaram perdem o chão sem cair. Aqueles que tentam usá-lo descobrem que nem o uso permanece. Nada pode possuí-lo, porque tudo que tenta já foi ultrapassado. Nem mesmo o terror se alimenta aqui. Não há restos, não há resíduos, apenas a retirada silenciosa da possibilidade de ficar em Sarvanti Tambavati Napunaravasa. Pode sustentá-lo, não por domínio, não por resistência, mas porque já não depende de pertencer a qualquer plano fixo. Ainda assim, cada abertura cobra um preço que não é dito. Camadas de pertencimento
até o tal hesita em reconhecer quem permanece após o espelho. Kagami não encerra mundos, ele os torna desnecessários. Não proclama o fim, retira a razão de continuar. Shawetsu, Atikrama, Kagami. Atikrama, Kagami. Este não é o espelho do além, é o espelho que faz até o além. Deixa de ser um destino. Habilidade e instinto não são o mesmo sopro. Instinto é memória do corpo. Habilidade é forma do agir. Mas quando o mundo desperta e sua espiritualidade se torna viva, as habilidades deixam de ser aprendidas e passam a nascer como estrutura. Surgem os dons atávicos, habilidades inatas, não escolhidas, não treinadas, inscritas como natureza nas linhagens que podem sustentar o peso do real. Existem dons que desafiam o céu. Existem dons proibidos pelos céus, existem dons selados, jamais espertos, calculados e descartados pelo sistema, por poderem corroer o próprio sistema que os mede. Mas existem forças que não podem ser seladas, não podem ser apagadas, não podem ser reescritas. Essas são os grandes terrores. E quando o ser compreende que o sistema é o grande tal, olhe bem para mim, é hora de entender que não é tudo que você pode refletir. Não como emoção, mas como arquitetura. O coração desabrochou como uma Lotus, e a Lotus tornou-se templo. Caminhou como mestre do tempo.
E ao olhar tentou transcender, mas o que viu não estava acima, nem abaixo, nem além. O Atacama bacia na beda, nadvaita. O espelho viu o batimento, o primeiro batimento estilhaçou a superfície. Cacos lançados ao abismo sem fundo. O segundo batimento quebrou a moldura, e aquilo que era lime tornou-se sem borda. Sem espelho, sem forma, sem vulvão, sem... O falou não com ira, mas com clareza absoluta. Quando você me olha, você entende a sua própria natureza. Você não pode refletir, mas ainda assim tenta. E ao tentar fracassar, Não pode refletir, mas ainda assim tenta. na pratibimba, na pratista, que valam chunha preaça. O terror que transcendia tudo descobriu que apenas imitava. O espelho do além revelou-se uma cópia falha diante daquilo que não pode ser ultrapassado. Permaneceu, o templo pulsou e o grande tal testemunhou o instante em que a transcendência perdeu o direito de existir. Observa o espelho da paródia e não recua. Não há distância entre olhar e sentença. O espelho treme não por medo, mas porque todas as imagens armazenadas sabem que serão chamadas à tona. Hoje eu vou despedaçá-lo completamente. Traga à tona tudo que você guardou. Todas as imagens roubadas do real. Todos os reflexos falhos. Todas as tentativas de imitar aquilo que nunca pertenceu a você. O espelho da paródia não cria, ele acumula. Ele repete, ele copia até perder o eixo. E agora cada cópia exige ser vista. Ao mesmo tempo. Abra a última porta desconhecida. Não como desafio, não como ordem, mas como a única chance de existir. Além da paródia que você se tornou. O gargalha e o riso ecoa sem crueldade. 3 movimentos eu lhe darei. 3 retiradas de justificativa. 3 passos onde você ainda pode entender o próprio fracasso. O primeiro movimento remove a função, o segundo remove a memória, o terceiro remove o motivo. A cada um, o espelho perde o direito de continuar fingindo. Atikrama na pratibimba, na smriti, na karana. As imagens emergem juntas, fragmentos distorcidos, versões ocas do absoluto. Todas revelam o mesmo vazio, nada ali reflete vida, apenas insistência morta. Fala sem elevar a voz. Eu lhe darei 3 movimentos, o quarto não será dado.
o quarto será cobrado. O quarto movimento não é técnica, não é ataque, não é poder. É um instante em que você será forçado a ser aquilo que nunca conseguiu refletir. Na paródia, na atigrama, Kevalam, Satya Samniti. Não haverá espelho, não haverá moldura, não haverá paródia, apenas exposição nua ao que é real. O preço final não é destruição, é revelação. É o fim do direito de imitar, o fim do refúgio do reflexo. Permanece. A última porta se abre e o quarto navimento aguarda. Habilidade e instinto não são o mesmo sopro. Instinto é memória do corpo. Habilidade é forma do agir. Mas quando um mundo desperta e sua espiritualidade se torna viva, as habilidades deixam de ser apreendidas e passam a nascer como estrutura. Assim surgem os dons atávicos. Inscritas como base nas linhagens, capazes de sustentar o peso do real. Existem dons que desafiam os céus, existem dons proibidos pelos céus, existem dons selados, jamais espertos, calculados e descartados pelo sistema por poderem corroer o próprio sistema. Mas existem forças que não podem ser seladas, Não podem ser proibidas, não podem ser apagadas. Essas forças permanecem mesmo quando o céu recua. E se o sistema é compreendido como grande tal, então essas forças tornam-se os terrores do grande tal. Shaitsu, Kagami surge não como inimigo, Mas como função absoluta, um espelho que tudo transcende, porque tudo reduz a reflexo. ordem sobre o sistema. Mas refletir não é compreender, copiar não é existir e repetir não é sustentar. Observa o espelho e não recua. Não há desafio, não há ataque, apenas a constatação de que a função chegou ao limite. Espelho que apenas reflete, não sustenta o que é vivo. Espelho que apenas copia, perde o direito de se chamar espelho. Aqui
e a função é retirada. O espelho ainda existe, ainda olha, ainda tenta, mas já não cumpre aquilo para o qual nasceu. O primeiro movimento foi dado, nada foi destruído, nada foi quebrado, apenas foi retirado o direito de refletir. O direito de refletir. O espelho não vive do presente, ele vive do acúmulo. Cada reflexo guardado é uma tentativa de substituir aquilo que não pode criar. Memória não é consciência, memória é peso. E quando o peso se torna excessivo, até o reflexo começa a rachar por dentro. Fala sem elevar a voz, traga à tona tudo que você guardou. Todas as imagens roubadas do real, todos os ecos que fingiram ser essência. O espelho obedece, não por submissão, Mas porque não sabe existir sem lembrar. As imagens emergem juntas, sem ordem, sem hierarquia, sem centro. mil reflexos do absoluto, mil versões loucas do que é vivo. Cada cópia contradiz a outra, cada lembrança enfraquece a anterior. Aquilo que depende da memória não suporta vê-la inteira. O excesso revela o vazio, o acúmulo denuncia a ausência de origem. Você não lembra porque existe. Você existe porque lembra. E agora a memória exige um preço que você não pode pagar. As imagens colidem entre si, reflexos anulam reflexos, cópias devoram cópias, nada resta que possa sustentar a identidade. O espelho ainda olha,
ainda reage, mas já não sabe porquê. Sem função, ele insistiu. Sem memória, ele repetiu. Agora, sem motivo, tudo que resta é hábito nu. Movimento automático. Sobrevivência sem direção. Continuar quando já não existe razão para tal. O espelho tenta justificar-se, não com palavras, mas com gestos vazios, reflexos lançados sem alvo, imitações que não pedem para existir. Acontecem. Você não permanece porque é necessário. Você permanece porque não sabe parar. E aquilo que não sabe cessar já perdeu o direito de continuar. Com clareza absoluta, 3 movimentos eu lhe darei. Não como misericórdia, mas como medida exata do quanto ainda resta para retirar. O primeiro removeu a função, o segundo esmagou a memória, este terceiro consome o motivo. Sem motivo até o terror vacila. Sem motivo, o hábito revela sua face mais miserável. Sem motivo, a insistência torna-se grotesca. Para a última porta, não a compreende, não a deseja, mas sabe que ela existe porque tudo mais já foi retirado. Aqui não há escolha. Há apenas exaustão. O motivo foi drenado até restar apenas movimento sem alma. O espelho ainda se move, ainda tenta refletir, mas já não acredita no próprio gesto. Ele se move porque sempre se moveu. Aqui o motivo é retirado. Nada é destruído, nada é encerrado. O espelho continua sem saber porquê.
não há promessa atrás dela. Não há salvação. Há apenas a ausência de qualquer outro caminho possível. O espelho da paródia atravessa o limiar. Não por escolha, mas porque tudo que o sustentava já foi retirado. Função extinta, memória saturada, motivo drenado. Ele olha e ao olhar tenta transcender, mas o que está diante dele não está acima, não está ali, não vem em rival algum. Abre o coração, não como emoção, não. Mas como estrutura, o coração desabrocha como lotus, e a lotus se ergue como templo. O caminha como mestre do tempo. O redor perde o status de cenário e torna-se extensão de sua forma. Não há dentro, não há fora. O espelho tenta refletir, mas não encontra a superfície, não encontra a borda, não encontra a distância suficiente para fingir separação. O primeiro batimento ecoa, o espelho se estilhaça, não como matéria, mas como função final. Capos lançados ao abismo, onde reflexos não retornam. O segundo batimento ecoa, a moldura se rompe, e aquilo que definia limite deixa de existir. Sem espelho, sem borda, sem posição possível de onde imitar o real. Fala com clareza inexorável. Quando você me olha, você compreende a sua própria natureza. Paródia. Você não pode refletir, mas ainda assim tentou, e ao tentar revelou-se apenas como cópia falha daquilo que jamais poderia tocar. Na pratimimba, na meriada,